Vimos que o campo magnético exerce uma força sobre partículas eletricamente carregadas que se movem em seu interior. Também vimos que a corrente elétrica em um condutor está associada com o movimento dos elétrons. Se colocarmos um fio que transporta a corrente em um campo magnético, este exercerá uma força sobre os elétrons que formam tal corrente. Como essas partículas não conseguem escapar do fio, a força magnética acaba sendo transferida para ele. Na figura, temos uma ilustração de como se dá este fenômeno. Aqui, o campo magnético está orientado perpendicularmente à tela, apontando para fora dela. Na ausência de corrente elétrica no fio, não existe força magnética atuando sobre ele. Agora, se estabelecermos uma corrente de baixo para cima da tela, teremos um movimento de elétrons de cima para baixo. A velocidade média desses elétrons de condução será perpendicular ao campo magnético aplicado, e observaremos uma força magnética sobre o fio orientada da esquerda para a direita. Invertendo o sentido da corrente, inverte também o sentido da força magnética. Para entender melhor o que está acontecendo, podemos imaginar que ocorre com os elétrons no interior de um fio condutor que transporta uma corrente I e está submetido a um campo magnético homogêneo B perpendicular a ele. Vamos considerar um fio reto de comprimento L e supor que os elétrons de condução viajam todos com a mesma velocidade Vd. Todos os elétrons de condução que se encontram nessa região do fio atravessarão a seção transversal XX em um intervalo de tempo que é igual a L sobre Vd. Neste intervalo, uma quantidade de carga Q, que é igual a corrente I vezes T, cruzará o mesmo plano. A força magnética Fb que atua sobre esses portadores de carga será dada por esta expressão. Conclui-se daí que a magnitude da força magnética que atua sobre um comprimento L de fio que transporta uma corrente elétrica I e está imerso em um campo magnético B perpendicular ao fio será simplesmente igual a I vezes L vezes B. Esta última expressão pode ser generalizada. Temos que o vetor força magnética que atua sobre um fio é dado por I vezes o produto vetorial entre o vetor comprimento L e o campo magnético B. O vetor L possui módulo igual ao comprimento L do fio e está orientado ao longo deste, no sentido convencional da corrente. Assim, a magnitude da força magnética sobre um certo fio reto será dada por essa expressão. Para o caso de um campo magnético não homogêneo ou de um fio curvo, podemos dividir o fio em segmentos infinitesimais e aplicar a equação a cada um deles. Integrando essa última equação, é possível determinar a força resultante no fio. Acabamos de ver que um fio que transporta corrente elétrica sofre a ação de uma força quando exposto a um campo magnético. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Um circuito fechado na forma de um retângulo de comprimento A e altura B, que é percorrido por uma corrente elétrica I. Este circuito, que pode ser considerado como uma espira, está imerso em um campo magnético homogêneo B, como ilustra a figura. Cada segmento do circuito sofrerá a ação de uma força, e chamaremos essas forças de F1, F2, F3 e F4. A orientação delas é a que aparece na figura. Vamos agora usar a expressão para a força magnética que age sobre um fio que transporta a corrente para determinar as magnitudes dessas forças. Começaremos pela força F2. Neste caso, o vetor comprimento possuirá módulo igual a B, e o ângulo entre este vetor e o campo magnético será igual a 90 graus menos θ, sendo θ o ângulo entre um vetor normal à área delimitada pelo circuito e o campo. Assim, o módulo da força F2 será dado por esta expressão. Para a força F4, podemos proceder de modo análogo. A única diferença aqui é que o vetor comprimento estará no sentido oposto quando comparado com a situação anterior. Portanto, o módulo de F4 será igual ao de F2. Essas duas forças agem em um mesmo eixo e possuem sentidos opostos. Assim, acabam se cancelando. O mesmo não ocorre para as forças F1 e F3. A força F1 é dada por esta expressão. Agora, o ângulo entre o vetor comprimento e o campo magnético será igual a 90 graus. A magnitude de F1 será igual à corrente I vezes o comprimento A vezes o módulo do campo magnético B.
A força F3 possuirá a mesma magnitude de F1, mas estará orientada no sentido oposto. Essas duas forças não atuam sobre um mesmo eixo e acabam gerando um torque sobre a espira. O torque total sobre a espira será igual à soma dos torques gerados por F1 e F3, e será dado por essa expressão. Aqui é interessante notar que o produto AB é igual à área delimitada pela espira. É possível mostrar que essa última equação para o torque será válida para espiras de qualquer formato, desde que se substitua AB pela área A. Suponhamos agora que o nosso circuito é substituído por uma bobina de N voltas. As voltas estão enroladas tão próximas umas das outras que vamos considerar que elas têm as mesmas dimensões e estão localizadas em um mesmo plano. Cada uma das voltas sofrerá o mesmo torque tal, e o torque total será, portanto, N vezes tal.